Olá pessoal, chegamos finalmente à nossa terceira aula sobre sistemas hiperbólicos, onde a gente vai simular no SU2 um bocal convergente 2D, tá? Então, tendo feito já o bocal 1D, né, via MATLAB, agora a gente vai gerar a malha no GMesh e simular no SU2. Então a geometria do bocal, pessoal, é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Eu estou mostrando só a parte de cima dele, né? E a ideia é que ele seja um bocal planar, ou seja, a parte de baixo você pegaria só refletindo essa imagem pela parede aqui de baixo, né? Que na verdade seria o nosso eixo de simetria do bocal. A nossa simulação vai ser uma simulação planar, né? Na verdade é uma simulação 2D, mas ela é representativa de um bocal 3D se a nossa geometria fosse simplesmente extrudada, né? Na direção normal à tela. Ou seja, não vai ser uma simulação axissimétrica, né? Onde a gente estaria simulando, na verdade, a geometria obtida por revolução, né? Se nós rotacionássemos essa geometria superior em torno desse eixo de simetria aqui. Poderia ser feita também, mas não é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, muito bem. O que tem de novo, pessoal, em termos de funcionalidade do GMesh, vai ser a parte das malhas estruturadas, tá? Então, por exemplo, deixa eu gerar a malha aqui para mostrar para vocês, ó, tá? Então, o diferencial do que vocês vão aprender hoje aqui é como fazer essa parte estruturada, tá? Perceba que dois desses primeiros blocos, né, são não estruturados, mas esses dois últimos são estruturados, né? E a gente vai colocar também, ó, o detalhe da garganta aqui, ó. Então deixa eu explicar primeiro essa parte, né? Aqui, pessoal, a geometria é o seguinte, ó. Essa parte aqui, ó, daqui até aqui é um arco de circunferência, tá? Ou melhor, dois arcos, né? Mas de uma circunferência do mesmo raio, com esse centro aqui, tá? Esse ângulo aqui, ó, onde eu tenho esse ponto é de 45 graus, tá? Partir aqui do centro. E aí eu continuo ele colocando como se fosse a continuação do ângulo de 45 graus, né? Mas com a circunferência com o centro aqui, tá bom? Essa parte aqui, ó, também é um arco de circunferência, né? Só que o ângulo dela, a partir do centro, é determinado pelo ângulo de abertura do bocal nessa parte divergente, tá? Então esse é um parâmetro da geometria que você pode definir aqui, ó. Seu ângulo, no caso, está em 10 graus, né? Escrito aqui já em radiano, mas seria o ângulo dessa seção divergente, tá? Vocês não vão mexer nisso não, tá? O que vocês vão mexer é nessa posição aqui e nessa outra variável aqui, mas já eu explico isso. De qualquer forma, por que nós temos esses quatro blocos, né? Bom, esse bloco aqui, pessoal, é só para garantir uma suavidade, né, entre a curvatura aqui na região da garganta e a seção divergente que é linear, né? Essa parede de cima é uma linha reta. Então, no caso, ela é tangente a esse arco de circunferência aqui, tá bom? E por que tem essa divisão no meio? Porque essa linha azul aqui é a parte que você pode ajustar no seu script, ó, que é essa posição aqui, tá? E você vai poder aplicar um refinamento de malha nessa parte aqui, pensando na captura melhor do choque, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o tamanho da malha na vizinhança do choque, no caso está muito próximo desse, né? Que é o tamanho típico do elemento aqui nas fronteiras distantes, né? Ou seja, de saída e de entrada, tá? Então, essa seção divergente está praticamente uniforme, né? Se eu diminuir ele, ó, deixa eu colocar aqui, tá? Então, é 10 vezes menor do que esse comprimento maior, né? Vou rodar de novo, salvar e abrir aqui. Tá vendo? Então ele faz o refinamento na região do choque, tá? E mudando aqui, ó, você pode escolher a nova posição do choque, tá entendendo? Então a tarefa de casa de hoje vai ser mudar a pressão de saída, tá? Vocês vão testar 3 valores lá, rodar com a malha uniforme, né, para ter uma primeira noção de onde vai estar o choque. Aí você olha lá no Visit ou pelo gráfico do CP no MATLAB, e aí você pega ali onde que é o X do choque, vem aqui, ajusta ele, tá? Aplica o refinamento, né, com esse valor do H-choque aqui, que é 10% desse, tá? E roda de novo a sua simulação, e aí você vai pegar um choque refinado, tá bom? Então essa é a ideia da prática de hoje. Eu vou explicar para vocês o arquivo .gel, tá bom? Não vou gastar muito tempo não, porque tudo que eu uso aqui vocês já sabem, exceto essa parte aqui do estruturado, né? Então vou explicar a maioria das coisas rapidamente. Só um detalhe, pessoal. Se vocês colocassem aqui 0.05, ele ia dar um erro também, tá? Porque quando eu calculo a razão da PG para esse refinamento do choque, ele calcula a diferença desses dois aqui, tá? E se eu colocar exatamente um igual ao outro, vai dar uma razão do tipo 0.0 e vai dar problema. Então, se você quiser uma malha aproximadamente uniforme, vamos combinar de usar esse valor aqui, tá bom? Pronto, está aqui ela.
Então, pessoal, aqui ó, eu crio os pontos, né, desse primeiro bloco aqui de entrada não estruturado, tá? Né, aí crio as linhas, os arcos de circunferências, né, e já crio ali o line loop e a superfície plana, tá bom? Aí em seguida, pessoal, essa parte aqui, né, vai gerar todos esses pontos aqui de apoio pós-garganta, tá? Aí eu vou ter o arco de circunferência e as linhas, né, para fechar toda essa região. E por fim eu crio essas duas últimas linhas, né, 14 e 15, que é essa daqui do choque e essa daqui da fronteira de saída, tá bom? Então vamos para frente. Bom, aí finalmente ele fecha os line loops, né, de todos esses blocos, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e já cria os plane surfaces também, tá? Então já todas as plane surfaces agora dos 4 blocos estão criadas. Finalmente ele vem aqui, ó, calcular o número de elementos que eu quero ter na vertical para esses 3 segmentos aqui, tá? Já pensando na malha estruturada, eu vou ter que ter um número de visões para causar uma malha conforme, né? Aqui, então eu tenho que calcular ele. Como é que eu faço esse cálculo? Eu prescrevi lá em cima o tamanho, né, aproximado do elemento que eu quero na garganta, tá? Então, por exemplo, esse é o tamanho do elemento HGarg que ele usa para triangular essa malha não estruturada aqui, tá bom? Nessa vizinhança. Aí, como é que eu faço para calcular o número de subdivisões? Eu me baseio nesse mesmo elemento aqui, tá? Para não ficar muito diferente da parte estruturada e da não estruturada. Então, essa parte aqui, ó, que está no primeiro parênteses, né, no numerador, vai ser, na verdade, a extensão vertical, esse comprimento, tá? Divido pelo tamanho do elemento que eu quero, né? Ou seja, são como se fossem as arestas dos elementos que estão se tocando aqui, né? Tá bom? E esse resultado, essa fração, vai te dar aí, né, aproximadamente o número de arestas que caberiam aqui, tá? Para dar um número inteiro, eu uso essa função aqui, que na verdade é uma função nativa do próprio GMesh. Então ele vai arredondar isso aqui para um número inteiro, que eu estou chamando de NY-garganta, né? Então olha só, aí agora eu vou aplicar aquela função transfinite, né? Lembrando que seja para linha ou para curva ele usa essa mesma designação, né? E eu estou aplicando, no caso, as linhas 14, 15 e a 10, tá? Vamos ver quais são. Essa primeira aqui é a 14, ó, tá? Então eu estou aplicando nela. Essa daqui, ó, é a 15, né? E a última ela deve ser a 10, é a 10. Bom, então estou aplicando em todas elas o número de subdivisões que eu vou querer nela, né? Estou colocando explicitamente para que a minha malha fique conforme, né? Então eu coloquei aqui, ó, nosso NY-garganta mais 1. Por quê? O argumento que eu uso no transfinite, na verdade, é o número de pontos, né, de subdivisões, incluindo o primeiro e o último. Então, se NY-garg é o número de elementos que eu quero ali, o número de arestas, né, que vão cobrir essa linha, então por isso que eu coloco mais 1 aqui. E aí, se eu quisesse uma subdivisão em termos de PG, eu teria que colocar a razão da PG aqui, tá? Como eu quero aqui espaçado, eu vou colocar 1, então ele vai ficar 1 subdivisão uniforme ali, ok? Agora o que eu tenho que colocar é um transfinite também em todos esses segmentos aqui, ó. Esse aqui tem que estar conforme com esse, né? E esse aqui tem que estar conforme com esse, né? E eu tenho que olhar certinho como eu vou calcular a razão da PG em caso de refinamento para choque, tá? Então a ideia é o seguinte, a essa altura do script eu já sei, né, toda a minha definição geométrica, eu já sei a posição do choque que eu escolhi no início, e em particular eu sei o tamanho desse comprimento horizontal, ó, daqui até aqui, né, desse primeiro bloco do divergente, tá bom? E eu sei, né, quer dizer, na minha cabeça eu estou pensando que eu quero que a primeira subdivisão, o tamanho dela, seja H-large, tá? Porque eu não estou interessado em muito refinamento no sentido horizontal, né, nessa região. E eu sei também que o tamanho horizontal da última subdivisão aqui perto do choque vai ser H-choque, tá? Porque ali eu quero subdivisão. Então veja bem, se eu tenho essas 3 informações, né, tamanho do comprimento total e o tamanho da primeira subdivisão e da última subdivisão, com essas 3 coisas a minha PG já fica definida e existe uma fórmula para eu calcular a razão dessa PG. Tá? Então eu fiz as contas na mão e já coloquei aqui, tá bom? Bom, como a PG está definida, obviamente fica definido também o número de elementos, né, o número de subdivisões. Porém, nem sempre essa PG fica bonitinha, né? Quer dizer, nem sempre existe, quando você calcula, o número de elementos inteiro para fazer essa razão de PG funcionar, tá bom? Então, o que eu faço? Eu uso a fórmula lá, que eu calculei na mão, né, para calcular esse número de subdivisões da PG, e aplico de novo essa função nativa do GMesh, tá? Então, vai me retornar um número de elementos aproximado. Isso não importa muito para a gente, né? O que importa é que quando eu aplicar ele no transfinite, dessa curva 8 e da curva 12, que é essa curva aqui de cima, né, desse bloco, e essa curva de baixo, eu estou pedindo número de elementos mais 1 pontos, né, incluindo o primeiro e o último, e eu coloco aquela razão que eu calculei, então vai dar aproximadamente esses
tamanhos, né, da primeira e da última subdivisão que eu estou querendo, tá bom? Aí é o seguinte, ó, por que aqui eu coloquei o valor da razão em si e aqui eu coloquei o valor inverso dela? Porque o que determina qual dos dois lados, né, ao longo do meu segmento transfinite vai estar mais concentrado e menos concentrado, ou seja, de onde que ele está começando a PG, é a definição de qual é o primeiro ponto e qual é o último ponto do meu segmento, tá entendendo? A partir disso, ele assume qual que vai ser o sentido de crescimento da PG, tá? Então, quando eu fui definir esses segmentos, eu fui seguindo esse sentido horário, se eu não me engano, esse segmento ficou com orientação diferente dessa, né? Por isso que eu preciso usar uma PG da razão correta em um e o inverso dela no outro, tá bom? Bom, aí eu faço exatamente essa mesma coisa por esses dois segmentos de cima e de baixo desse segundo bloco, né? E finalmente tem esse comando aqui, que é o que vocês não conhecem ainda, tá? É justamente esse cara que vai fazer a sua malha ficar estruturada. Porque lembre bem que esse transfinite aqui, ele simplesmente serve para especificar o número de subdivisões e a forma dessas subdivisões, né, ao longo de um segmento ou curva, não é verdade? Vocês devem lembrar que naquela malha do perfil que a gente gerou, a gente aplicava o transfinite, né, às vezes com PG, às vezes com bump, né, sobre aquelas splines do perfil, né, e a malha era inteira não estruturada, tá entendendo? Então esse transfinite só serve para especificar explicitamente como que você quer a divisão ao longo de determinado segmento ou curva. O que vai fazer essa sua região ser estruturada é, uma vez tendo aplicado o transfinite, você vai dar esses dois comandos, ó. Transfinite surface, tá? Então você já tem que ter gerado o line loop e definido a superfície plana, né? E aí você vai usar o índice dela aqui, ó, para você dizer que essa superfície agora vai ser transfinite, tá? E finalmente você vai usar esse outro comando que é o recombine na mesma surface, tá? Eu vou comentar isso aqui só para vocês verem o que acontece. Lembrando que o comentário no script gmesh é //, tá? Então vou salvar, rodar e gerar malha. Olha só o que aconteceu. Então, ele seguiu as subdivisões que a gente pediu, tá? Agora, vamos ver o que é que esse comando aqui faz, ó. Eu vou deixar só o transfinite surface, tá? E vou tirar esse recombine surface. Vou deixar só isso aqui. Olha só. Tá vendo o que é que faz, ó? Ó, ele deixa com um padrão estruturado, né? Porém de triângulos, tá entendendo? Então, finalmente, esse último comando recombine surface, né? Ele junta os dois lados dos triângulos, por isso o nome recombine, né? Acho que a gente até já usou essa função recombine em uma prática Gmesh bem mais para trás, né? Mas enfim, vou salvar aqui. Quando eu faço isso, aí sim, ele fica de quadriláteros. Tá bom, pessoal? Então, tranquilo, né? Muito simples o comando, né? Uma vez que vocês já aprenderam aí o transfinite. E a última coisa que eu faço aqui é definir os meus grupos físicos, né? Sejam curvas, né? Ou linhas, que está tudo dentro de curva. Seja a própria superfície, né? Que vai ser a superfície do nosso domínio de cálculo onde tem fluido, né? Basicamente aqui eu estou dizendo que a minha superfície física, que eu estou chamando de domínio, é a união das 4 superfícies planas, né? Uma para cada bloco aqui da malha, tá bom? E muito bem, o que eu estou chamando de entrada, né? O grupo físico entrada vai ser esse segmento aqui de cima e esse de baixo, ó. Lembrando que tem um ponto de separação aqui, que é o centro desse arco de circunferência, ó. Então por isso que eu dividi em dois segmentos que eu preciso unir agora aqui, tá? O fronteira de saída, né? É só aquele último cara lá, não tem mistério. Aí teve um que eu chamei de par sup e par inf, que é parede superior e parede inferior, tá? Então parede superior são todos esses caras aqui, ó. Arco de circunferência, arco de circunferência, arco de circunferência, segmento, segmento, tá? E a parede inferior é segmento, segmento, segmento e segmento, tá? Então aqui, esses nomes que eu escolhi aqui são arbitrários, né? Como vocês já devem estar sabendo, mas a gente precisa lembrar eles para usar lá no arquivo CFG do SU2, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora, mas vamos primeiro salvar a nossa malha, né? Então essa simulação que a gente vai fazer vai ser com essa malha uniforme, então por isso que eu estou usando esse espaçamento aqui. E eu vou colocar essa posição do choque no meio, que não vai fazer muita diferença para a gente por enquanto. Então, lembrando como é que salvo ela, deixa eu recarregar, acho que eu não mudei nada, né? Recarregar, F2, aí eu venho aqui Export, né? Não é Save Mesh, né? Export. Lembrando que o nosso nome padrão para a malha é mesh.su2, tá? E eu venho aqui e escolho o formato SU2 também. Dou salvar, não marca essa caixinha, tá? Clica só OK, vai estar lá na nossa malha. No Drive vocês vão encontrar essas duas pastas aqui, ó, tá? Uma do Gmesh e outra para o SU2. A do Gmesh originalmente vai ter só o arquivo .gel, né?
e aí vocês vão gerar o arquivo mesh.su2. Opa, eu errei o nome aqui, né? Mesh. Muito bem, aí eu vou pegar esse cara e eu vou recortar e vou colocar lá na pasta do SU2, tá? O que já tinha antes nessa malha? O executável do SU2, o arquivo CFG e aquela rotina MATLAB para plotar o CP, né, se a gente quiser. Mas muito bem, vamos olhar o arquivo CFG. Então, pessoal, vamos lá. Já estão familiarizados, né? Simulação das equações de Euler, tá? Não tem modelo de turbulência, método direto, né? Não vai otimizar nada. Simulação compressível. Aqui ele pergunta se é axissimétrica, ó. Lembra que eu mencionei para vocês que a gente podia usar essa mesma geometria, né? Definir essa parede inferior como um eixo de simetria, né? E rodar um bocal axissimétrico, tá entendendo? Mas no caso não é o que a gente vai fazer aqui. Então vamos deixar não. A gente vai rodar o bocal planar. Se você quer reiniciar de uma solução anterior, não. Então, essa parte aqui, pessoal, onde você coloca número de Mach, ângulo de ataque e tal, isso aqui, pessoal, preferencialmente é para condições de contorno do tipo escoamento livre, tá? Ou seja, para escoamento externo. É o que ele imporia lá no far field, né? Numa região de fronteira distante da sua simulação, tá? Então, nesse caso, como a gente tem uma simulação interna, né? Com a fronteira de entrada e fronteira de saída, então ele vai basicamente descartar a maior parte dessas coisas aqui, tá? E a gente tem que focar nas condições de contorno nessa seção seguinte aqui, tá bom? Vamos lá. Existe parede do tipo Euler, né? Ou seja, parede do tipo escorregamento livre na sua simulação? Tem. Quais são os grupos físicos? Aí você coloca par sup e par inf, né? Então coloquei aqui. Existe marcador de parede Navier-Stokes, né? Onde você prescreve fluxo de calor? Não. Então você coloca none. Existe parede Navier-Stokes do tipo isotérmica com temperatura fixada? Não. Então coloca none. Existe marcador de far field, né, de fronteira distante? Não. Existe condição de contorno de simetria? Não. Porque seria justamente o caso, né? Eu acredito, eu nunca testei, mas eu acredito que seja isso. Você poderia colocar essa parede inferior e ativar lá em cima um axissimétrico, né? E ele simularia um bocal axissimétrico ao invés do bocal planar. Mas o que nos interessa está aqui, ó. Que são aquelas condições próprias que a gente vai tratando ao longo dessa semana sobre sistemas hiperbólicos, né? Então você tem o marcador de entrada subsônica, tá? Aqui, ó, você teria entrada supersônica, tá? Aqui você tem marcador de saída subsônico, tá? E aqui você tem o marcador de saída supersônico, tá bom? Aqui tem no caso, se você estivesse aplicando condição de contorno periódico, né? Que não é o caso. Então, o que a gente vai estar trabalhando aqui? Basicamente é com entrada subsônica e saída subsônica, tá bom? Ah, professor, mas e quando for saída supersônica? Então, felizmente, pelo que eu andei testando, essa condição de saída subsônica do SU2 é parecida com aquela que a gente testou no MATLAB, né? Ou seja, ela funciona tanto para saída subsônica quanto supersônica, tá? Mas, de qualquer forma, vamos lá começar com a condição de fronteira de entrada subsônica, né? Ele vai dizer aqui pra gente, ó, como que a gente usa essa condição de contorno, tá? Você vai colocar, ó, o nome do seu marcador da entrada, né? A sua temperatura total, tá? Ou temperatura de estagnação, né? Perdão, as condições de um reservatório, né? De estagnação. Aí ele pede, ó, a pressão total de estagnação também, né? E finalmente ele pede a direção do escoamento na fronteira de entrada, né? Em X, os componentes X, Y e Z, tá? Como o nosso escoamento está entrando horizontal por aqui, eu vou colocar 1, 0, 0, tá? Então ele pede, ó, que você coloque um vetor unitário, né? Aqui, ó, onde a direção do flow, né, é unitário, um vetor unitário, né? Então eu coloquei x igual a 1, y e z igual a 0, tá bom? Aqui, ó, eu usei valores default do SU2, tá? Para temperatura total em Kelvin e para pressão total em Pascal, né? Então é 100.000 aqui a pressão de estagnação no reservatório antes da entrada, tá bom? E aqui, o que a gente tem que colocar, ó? Na condição de saída compressível, né? Se fosse incompressível na simulação, pessoal, a gente teria outros tipos de condição de contorno, tá? Formulações incompressíveis é uma teoria diferente do que a gente tem visto aqui no curso, que é mais focado para o compressível, tá? Mas enfim, se fosse incompressível, por exemplo, você poderia prescrever pressão na saída, né? Igual no compressível, ou você poderia prescrever fluxo de massa na saída. Interessante, né? Seria uma outra opção. Mas no compressível a gente tem a opção aqui de colocar a pressão, ó, na saída, tá? Ele fala que é a pressão estática, né? Termodinâmica, tá? E obviamente a gente tem que informar também o nome do nosso marcador de saída, né? Que é justamente saída sem o acento, tá? Então, para minha simulação aqui,
tendo em vista que a pressão de estagnação é 100.000, né, eu vou colocar os 50.000. Tá? Então, aquela razão, pressão de saída por pressão de estagnação, está na faixa aí do 0,5. Tá? Então a gente espera, né, apesar da geometria aqui ser bem diferente da que a gente simulou no MATLAB, mas eu já adianto para vocês que vai dar um choque mais ou menos no meio. Tá? Lembrando, pessoal, que esse valor aqui, ó, como é um número real, a gente sempre tem que colocar o ponto zero. Tá? Você não pode colocar só os 50.000 e deletar isso aqui, porque senão ele começa a tratar como um número inteiro e pode atrapalhar os cálculos dentro do código, tá bom? Parte supersônico a gente não coloca nada, né? Nem para entrada nem para saída. E tem uma coisa que eu esqueci de ressaltar, que é aqui, ó. Na condição de contorno do tipo parede, Euler, né, que é escorregamento livre, a gente colocou tanto a superfície superior quanto a inferior, né? A superior vocês devem imaginar que é normal ser parede Euler, né? Mas por que essa também é? Então, pessoal, na verdade, a condição de parede Euler, né, ela é idêntica a uma condição de simetria, tá? Não essa simetria aqui do axissimétrico, né, que eu comentei antes, mas uma simetria comum do tipo espelho. Porque se você pensar que você tem a segunda metade do bocal aqui para simular e você assume que a sua solução vai ser simétrica mesmo em relação a esse ponto, tá? A única possibilidade é essa fronteira aqui se comportar com velocidade horizontal, né, ditada pela evolução do escoamento dentro, tá entendendo? Por isso que ela é formalmente igual à condição de simetria. Agora, se você estiver simulando a malha completa, aí essa linha aqui, na verdade, seria dentro do domínio, você não colocaria condição de contorno nenhum aqui nela, né, no eixo de simetria. E aí, principalmente se você for fazer uma simulação não estacionária, você pode ver coisas mais complicadas, né? Por exemplo, se você estiver simulando a Navier-Stokes, você pode ver descolamento da camada limite nessa região da abertura, né? Se a abertura for muito abrupta, e, sei lá, pode ter vórtices grandes aqui, se soltando, né, no meio do divergente, e aí você claramente vai perder a sua simetria, tá entendendo? Então, às vezes, quando você pega só metade da malha, né, para economizar custo computacional, né, porque vai ter metade dos elementos para calcular, você acaba forçando certas simetrias no escoamento que, de repente, no escoamento real não vai ser bem assim, tá? Mas, enfim, era só essa ressalva que eu queria falar para vocês. Terminando o nosso arquivo CFG aqui, ele pede para identificar a superfície onde ele vai calcular o CP, então coloquei para ele calcular nessa fronteira da parede inferior, e se ele quiser calcular o CL e CD, eu coloquei nessa fronteira superior, tá, pessoal? Então ele basicamente vai integrar a pressão aqui e nos dá componente x e y normalizada, tá? Como se fosse um arrasto. Claro que não vai ter nenhuma relevância física para a gente, mas pelo menos ajuda a gente a monitorar a convergência, né? Por exemplo, se a distribuição de pressão não estiver mais mudando aqui, né? Se o choque já estiver estacionado ao longo do processo de convergência, né? Significa que esse nosso cálculo de CL e CD já não vai estar mais mudando, né? Então, para isso pode ajudar. O que mais que eu quero mostrar aqui? Estou colocando um CFL de 10, tá? Porque eu vou escolher Euler implícito com adaptação, então ele pode aumentar esse CFL se não estiver divergindo. Ativo aquela opção de Muscle, né? Que permite que a nossa simulação seja de segunda ordem mesmo, né? Exceto no choque, que aí não tem jeito, ele cai para a primeira ordem. A gente vai estar usando o esquema JST, tá bom? Que vocês já conhecem, né? O esquema centrado, mais viscosidade artificial para choque, mais uma dissipação de quarta ordem, né? Para o restante do domínio. Não vamos ativar outras coisas, por exemplo, limitador a gente não vai ativar, porque a gente já tem a viscosidade artificial para choque do JST. Aqui eu estou dizendo para ele terminar, né, as iterações quando ele chegar, sei lá, em 10.000, ou se ele atingir o resíduo de menos 12 e tal. Eu esqueci de mostrar o Euler implícito. Eu escolhi Euler implícito para mais no tempo aqui, tá bom? E finalmente, informações de input e output, né? Basicamente aqui eu coloquei o nome padrão da nossa malha, tá? E mais lá para baixo tem mais coisa, mas não interessa pra gente, tá bom? Bom, vamos salvar o arquivo, na verdade eu não mudei nada. E vamos simular, né? Então para simular, vocês estão lembrados como é que faz? Basicamente eu arrasto meu arquivo CSG para dentro do executável e ele vai rodar, tá? Então, olha só, esse aqui, essa coluna aqui onde eu estou com o mouse, é o resíduo da densidade, né? Então, é o log 10 do DRODT, né? Então, você vê ó, que ele já está convergindo rápido aqui a densidade já não está mais praticamente mudando. Porém, essa outra coluna é o resíduo da energia, ó, ρ vezes Ezão, né? Vocês estão vendo que o resíduo da energia está demorando mais para convergir, tá? Normalmente isso é comum porque a energia ela leva em conta a velocidade, né? A energia cinética, a temperatura. Então, para ela convergir, não é só a densidade que tem que convergir, várias outras variáveis têm que convergir. E aqui finalmente o CL e o CD, né, que não tem, quantitativamente falando, uma correlação física para a gente, mas
Se ele já não está mais mudando muito, já é uma indicação para a gente que a distribuição de CP, no caso na parede superior, né, não está mais mudando, tá bom? Então, ó, o resíduo da energia já está caindo mais. Eu acho que já está praticamente convergida, tá, pessoal? Ó, agora ele caindo mais ainda. Às vezes ele sobe, né? Às vezes ele desce mais. Vocês lembram do gráfico, né, do resíduo caindo, como ele ficava oscilando, né? Mas enfim, na prática já está praticamente convergido. Eu vou abrir no Visit para mostrar para vocês. A gente vai lá na pasta, é sempre esse arquivo aqui, ó, flow.dat. Lembrando que vocês têm que vir aqui e escolher TechPlot, né? E dar um OK. Acho que ele já abriu. Tem que vir adicionar aqui. Vou escolher o campo de MAC, tá, pessoal? Tem que dar o Draw. Tadã! Olha só, que bonitinho aqui. Então, colorido conforme essa escala de cores aqui, né? Então, na entrada aqui o MAC praticamente 0. Ponto de MAC maior, 2.5, né? Então, o choque deu mais ou menos no meio, como eu estava esperando. Você vê que ele está um choque bem deitado, né? Não está bem compacto. Vocês estão vendo essas franjas aqui, ó, mais claras, mais escuras? Isso aqui nada mais é do que oscilação, né? No campo de densidade, pressão, que impacta o campo de MAC, obviamente, quando é pós-processado, né? Então, vocês estão vendo aí que está tendo uma oscilaçãozinha em torno do choque, né? A gente espera que melhore quando a gente refinar a malha, tá? Lembrando que essa malha aqui, pessoal, ela é, vamos ver aqui, aquela malha que a gente está chamando de uniforme e tal. Não tem refinamento nenhum. Vou dar um hide aqui nela. Vou ensinar um bizu para vocês do Visit, que eu não ensinei em aulas passadas. Enquanto ele ainda está rodando aqui, ó, de tantas em tantas iterações, ele atualiza o arquivo flow.dat, né, que a gente está olhando no Visit. Então, se você simplesmente clicar aqui, ó, Reopen, ele vai recarregar o arquivo. Ó. Vocês viram que não mudou praticamente nada, né? Significa que já estava convergido o que a gente abriu antes. Mas ele simplesmente atualiza aquele arquivo, tá? Isso ajuda a gente porque a gente não precisa fechar, né, deletar, close, abrir o novo arquivo de outra simulação, né? Até quando for outra simulação, se o nome do arquivo for o mesmo, a gente pode clicar simplesmente no Reopen, tá bom? Então, pessoal, quando vocês forem fazer as simulações de vocês, eu quero que vocês mostrem esse campo do número de MAC, tá? A distribuição dele, um print, só ele, e outro print com ele sobreposto com a malha, tá? Então essa vai ser a segunda figura, tá bom? Porém vocês vão mostrar, obviamente, no caso com choque, né? Com a malha já refinada para o local certo, tá bom? E como é que vocês vão fazer isso? Acho que vocês já sabem, né? Olhando aqui pelo Visit mesmo, né? Eu poderia olhar no MATLAB, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas enfim, você pode vir aqui, ó, e olhar 1.5, 1.6, acho que é esse aqui, né? 1.65, 1.7, né? Então, sei lá, eu vou dizer que o meu choque está aqui no 1.66, tá? Então eu vou lá no meu ponto GIL e eu ponho lá, posição do choque, 1.66. E aí eu mudo aqui, né, para ele ficar refinado. Então vamos combinar aqui, o refinamento vai ser de esse H-large dividido por 10, tá? Então salvei, vou lá no meu Gmesh, recarreguei, tá aí, refinou. Então, tá vendo que ele não tá mais no meio, né, o choque, andou um pouquinho para a direita porque eu alterei aqui. Então vou vir aqui salvar, né, lá no export, em mesh.su2, formato já está ali embaixo, salvar, não marco, ok, opa, ok. Então vou lá na minha pasta do Gmesh, pego aqui o arquivo S2, vou recortar ele e colar no outro lá, ele vai pedir para substituir, né. Muito bem, não preciso mudar mais nada no arquivo CFG, tá? Porque eu quero rodar exatamente com a mesma pressão de saída, né? Porque eu estou querendo refinar esse mesmo choque que eu acabei de simular, tá? Então, basicamente, eu vou jogar o meu ponto CFG aqui dentro do S2, ó, e ele já vai rodar. Ele deve demorar um pouco mais para convergir, porque a malha agora está mais refinada, né? Então, tem um número maior de elementos total, demorar um pouco mais para a simulação total. Enquanto isso, eu vou abrir para vocês o arquivo do distribuição de CP, tá bom? Então, lembrando como é que é. Eu tenho que vir aqui nesse arquivo Surface Flow, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, né? Porque senão ele vai ficar sendo sobrescrito pela simulação que está rodando. Eu venho aqui, deleto isso aqui, coloco underline COLS de colunas, tá? Aí eu abro lá no meu Notepad++. Aí, ó, eu tenho que deletar esse cabeçalho. E a parte lá de baixo também, ó. Tem que deletar essa parte aqui que está fora da formatação de colunas, tá? Salvo. Pronto, esse arquivo aqui já está pronto para ser aberto pelo MATLAB.
Então vou lá no meu MATLAB, já está na pasta certa, então eu venho rodar essa rotina aqui, ó, tá? Que ele vai carregar aquele arquivo underline calls. Então tá aqui, ó, menos CP versus corda, né? Por que está um menos CP? Porque é o padrão para plotar a distribuição de CP em perfil, em asa, né? Normalmente a gente inverte o sinal do CP. Por isso que esse gráfico ele está de cabeça para baixo, se você lembrar da distribuição de pressão que a gente tinha obtido na simulação MATLAB. Então lembrados que a pressão começava maior, né, de estagnação, ele acelerava, então a pressão ia diminuindo, chegava no mínimo, subia abruptamente através do choque e chegava na pressão final, né? Enfim, aqui é a mesma coisa, só que invertido o sinal, tá bom? Então olha só como o choque está agora, ó. Então vocês estão vendo que o choque está bem mais concentrado, né? Tem umas pequenas oscilações aqui, mas não muito, né? Então esse já é um resultado da malha mais refinada, tá bom? Mas vamos abrir ela no Visit. Acho que ele até terminou de rodar, né? Então ele já convergiu lá. Então vamos usar o bizu, é só apertar o Reopen aqui, ó. Então, já atualizou. Olha como o choque está muito mais refinado, né, pessoal? E a gente vê praticamente não vê aquelas franjas, né, grandes que a gente via anteriormente, né? Então o resultado está excelente já, mesmo com a malha não sendo tão refinada assim. Vamos mostrar a malha? Aqui, ó. Então, deixa eu tirar o outro aqui. Ó, ficou bem próximo, né? E se eu quisesse pegar certinho o choque, eu faria mais uma outra iteração, tá? Então eu veria aqui certinho, ó, então 1.5, 1.6, 1.7, né? Então eu provavelmente colocaria o refinamento no 1.7, né? A gente colocou 1.66, se fosse aqui no 1.7 estaria mais centralizado no choque. Mas para mim tá bom, para vocês não, tá? Eu quero ver no resultado de vocês bem certinho a posição do choque, tá ok, pessoal? E lembrando que para todos eu vou querer ver um print só do campo de Mach, né? Já o refinado para choque, tá? E o outro print dessa mesma figura, porém sobreposta com a malha para ver se está direitinho refinado ali onde deveria estar, tá bom? Enfim, de tarefa de casa, então, eu vou querer que vocês rodem 3 casos, tá? O primeiro caso, que vocês podem rodar com a malha uniforme mesmo, vai ser o de compressão de saída mais baixa, tá? 50 mil, né, que eu rodei. Então, o primeiro que vocês vão rodar vai ser compressão de saída de 30 mil. E aí, o que vocês esperam, né, dessa simulação, se a gente continuar abaixando a pressão? Então, quando vocês fizerem lá, dá uma olhada no processo de convergência do S2, ver se aconteceu alguma coisa diferente, né, do normal. E aí vocês, ao colocar o print, né, do resultado, com e sem a malha, vocês comentam, né, colocam um parágrafo lá explicando o resultado que vocês obteram, se está dentro do esperado, né, se teve alguma coisa fora do usual. E aí o segundo teste que vocês vão fazer é com a pressão igual a 40 mil, tá? E o terceiro teste vai ser com pressão igual a 80 mil, tá bom? E aí em todos esses vocês fazem um parágrafo de discussão, né, explicando se o resultado está consistente com o que vocês esperariam da física, e mostram sempre esse campo de Mach com e sem a malha sobreposta, tá bom? Já para a malha refinada, tá bom? No caso de choque. Ok, pessoal? Então, para a aula de hoje é só. Acho que vocês vão se divertir aí com essas simulações, mas por hoje é só. Tchau!